Pergunta 78. Qual é o modo correto de administrar o batismo? O batismo é devidamente administrado por imersão ou mergulhando todo o corpo da pessoa na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a instituição de Cristo e a prática dos apóstolos, e não por aspersão ou derramamento de água, ou mergulhando somente em alguma parte do corpo, segundo a tradição dos homens. Então, desde o início da fé batista, desde o início do movimento batista, que nós defendemos o batismo por imersão. Toda a cristandade batizava nessa época, partindo inclusive da igreja romana, por aspersão. Aspersão é botar um pouquinho d'água na cabeça, né? Aspergir, né? Tem duas formas de batismo que nós não adotamos. É a aspersão, que é borrifar água na pessoa que está sendo batizada, e a efusão ou afusão, tanto faz, as duas palavras são corretas, que é derramar água sobre a cabeça da pessoa. E nós adotamos o batismo por imersão do corpo inteiro do indivíduo na água. E nós cremos e vemos pelo ensino das Escrituras que essa é a forma correta de administração do batismo. Porque só essa forma, que é a imersão, retrata toda a doutrina cristã da salvação. As outras formas não retratam. Eu vou primeiro ler os textos aqui, e a gente vai ver então. Mateus 3,16. Só, não tem aqui na confissão, mas a palavra grega para batismo, baptizou, significa imergir inteiramente o indivíduo em água. Quer dizer, só pela simples palavra. E essa palavra, ela tanto se refere à imersão, o mergulhamento do indivíduo na água, tanto na Bíblia, quanto na literatura correlata secular da época. Então, no grego bíblico, a palavra baptizou significa imergir ou mergulhar. Não significa aspergir de jeito nenhum. Então, em João 3,16, por exemplo. Aliás, Mateus 3,16. de Mateus diz assim: Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. Vejam a expressão do versículo. Depois de batizado, Jesus saiu da água. Se fosse batizado por aspersão ou efusão, para que entrar na água? E para que sair da água, né? Como é que eu saí, né? Então, por aspersão, seria muito mais interessante ficar na beira do rio, pegar um pouco d'água lá, molhar a mão na água e fazer assim na pessoa batizada, no batizando, né? Mas não é o caso. Jesus sai da água, ele entrou na água para ser batizado. João 3,23, que é um outro texto bem interessante sobre a necessidade de muita água para o batismo. João 3,23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água. E o povo chegava e era batizado. Se não fosse necessária muita água, por que João ia batizar em Elim? Por causa das muitas águas. Era necessário só um pouquinho d'água, né? Um copo d'água. Eu lembro de uma história que um pastor nosso contou. Ele foi convidado para participar de um simpósio teológico entre os nossos irmãos que batizam por aspersão. E ele é muito gozador, esse pastor. Daí então, eles estavam ali todos na mesa, e de repente chegou uma moça e pôs água, um copo d'água para todos eles. Então ele olhou para os outros e perguntou: vai ter batismo hoje? Essa água é para eu tomar? Então é necessária muita água. Mateus 28, 19 e 20, que a gente já leu: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João 4, 1 e 2, diz assim:
Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, estava ali também em muitas águas, perto de algum rio, de Jordão, tal, batizando pessoas. Então, sempre há muita água quando tanto Jesus como João e os primeiros discípulos batizavam. Atos 8, 38, 39. Atos 8, 38, 39. É o caso do Filipe e Eunuco, né? Diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco não o viu mais e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então, tanto Filipe quanto o eunuco saíram da água. Vejam só, iam caminhando numa carruagem, o eunuco e Filipe. O eunuco vê água e pergunta: posso ser batizado? E disse: pode. Se você crê em Jesus, pode. Aí eles entram na água. Para que vão entrar na água se molhar todos? Todo? E depois sair da água e continuar o caminho. Se fosse por aspersão, por efusão, era só pegar um pouco d'água lá onde eles viram a água e batizar a pessoa. Não precisava entrar e depois ter que sair da água todo molhado. Então a Bíblia mostra, por esses exemplos todos também, que sempre era necessária muita água para que alguém fosse batizado. Então, quando nós batizamos por imersão, nós estamos batizando de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. E nós não abrimos mão disso.